Vamos falar sobre encerramento de ciclos? Esses encerramentos de ciclos acontecem na nossa vida, mas hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o encerramento de ciclos dentro das empresas. E a pergunta que fica aqui é, se você é a liderança, se você faz parte de uma equipe, como a sua organização encerra os ciclos? Aquele momento que a gente fecha um processo e faz o offboarding de um profissional através do processo de demissão dele. Quero trazer aqui para vocês dados e um checklist prático para que tu já possa colocar aí no teu dia a dia do que não pode faltar nesses momentos. Me acompanha até o final. Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube, Liane Becker aqui para falar sobre a questão de demissões, de encerramento de ciclos. A provocação anterior aí foi porque todo mundo já teve uma experiência em relação, uma boa experiência ou uma não tão boa experiência em relação a encerramento de ciclo dentro das empresas, dentro das organizações. Eu quero trazer um dado para vocês que é 29% das organizações possuem um processo formal, organizado e estruturado para o offboarding. 29%. Parece um número interessante, né? Mas vamos olhar para o que está faltando. Se 29% tem uma estrutura formal, bem estruturada para esse encerramento, isso me afirma que 71% não tem esse processo estruturado, não pensou nessa etapa, né? E isso é uma realidade muito comum. Eu quero trazer uma perspectiva para vocês que é a maior parte das pessoas, e a gente pode se incluir também dentro dessa perspectiva, não se lembra apenas que foram desligadas, mas se lembram como foram desligadas. E o como é o que a gente quer ampliar aqui através desse vídeo, né? Esse vídeo com certeza tem uma característica muito especial, se tu ocupa um processo de liderança, tu vai poder utilizar muito dos recursos que estão aqui. Se tu ainda não vivencia esse processo, se tu ainda faz parte da equipe, né? Provavelmente tu vai te identificar com o que a gente fala, com o que eu vou falar a seguir em relação a como tu gostaria de te sentir nesse processo de encerramento de ciclos, né? Então vamos entender que esse offboarding é o momento de saída de um colaborador da minha empresa, né? Seja por iniciativa dessa pessoa ou seja por iniciativa da empresa. Então, alguma das partes está encerrando esse ciclo. E é fundamental a gente conduzir esse processo, né? Com muito respeito, demonstrando aí ao longo dessa jornada que a pessoa permaneceu, ou numa curta jornada, o quanto que realmente a gente consegue fazer esse encerramento bem conduzido, né? Isso fortalece a reputação da empresa que tu faz parte, né? E com certeza deixa portas abertas para esse colaborador que não vai mais fazer parte, mas que vai poder contar lá fora sobre como foi essa experiência e se ele voltaria a fazer parte da tua organização. Então hoje eu quero trazer para vocês um checklist do que realmente são boas práticas de um processo de offboarding. O que não pode faltar, né? Então, dentro do teu processo de liderança, ou se tu é um RH que nos acompanha aqui no nosso canal, né? De já começar a pensar, né? Se eu puder ampliar minha percepção de práticas que eu quero que este RH, esta empresa tenha e que meus líderes tenham como recurso, quais são essas possibilidades? Então, vou apresentar um checklist aqui para vocês que traz um pouco disso, né? Primeiro item do checklist é vocês precisam ter clareza dos motivos, né? Ajudar esse líder e a te ajudar, líder, a se posicionar com segurança, evitar ambiguidades, justificativas confusas e trazer realmente esse processo de clareza que vai reduzir a ansiedade de ambas as partes nesse momento é fundamental. Então, se tu vai vivenciar um processo de desligamento, esse preparo aí da tua liderança ou o teu preparo como líder é fundamental de ter clareza do porquê que aquele momento está acontecendo. Qual é a história que conta o porquê que a gente está chegando aqui nessa situação?
Já no segundo item, a gente tem a importância da gente se comunicar com empatia, mas com assertividade, que uma coisa não desloca a outra, né? Não desvalida a outra, né? E a gente precisa, sim, demonstrar respeito pela história das pessoas e pela história que a gente vai permanecer contando dentro da organização, mas demonstrar assertividade e objetividade, evitando uma mensagem vaga, superficial e que pode ser mal interpretada, né? Então, essa combinação de empatia e de assertividade, ela vai trazer e ela vai transmitir uma questão de segurança e de humanidade para quem está vivenciando esse processo, para quem está fazendo esse processo de desligamento, e isso vai ser percebido por quem está vivenciando esse momento contigo, né? Evitar justificativas é um dos nossos itens do nosso checklist, né? Então, justificativas enfraquecem a tua narrativa, né? Tiram a tua credibilidade como líder. Pode parecer um pouco de insegurança da tua parte naquele momento, um arrependimento. E o ideal nesse momento de desligamento é ser direto, cuidadoso e realista. Para isso, a gente precisa ter o primeiro item lá muito bem estabelecido, né? Que é a clareza dos motivos, né? Então, ter essa sensação de por que estamos encerrando e a gente não está mais negociando nesse espaço, né? Esse espaço não é mais de negociação, ele é um espaço de finalização, né? Demonstrando quais foram as etapas que foram seguidas, quais foram os resgates que foram tentados ser feitos, aonde vocês acertaram, aonde realmente daqui a pouco a gente não conseguiu se alinhar e a gente teve essa dificuldade, por isso a gente está vivendo esse momento, mas uma justificativa que não abra espaço de estou tentando encontrar os motivos aqui, ali não é mais o momento de encontrar motivos, né? Respeitar a dignidade do colaborador é um item também que não pode faltar, né? Então, mesmo em desligamentos por desempenho, por conflito, esse profissional tem que ser tratado com respeito. Tu não pode perder a capacidade de levar isso contigo, tu no papel de liderança, para esse processo, né? Então, o desempenho da pessoa pode não ter sido o melhor e ainda assim tu pode construir esse momento do off-boarding considerando isso, né? Então, preservar a dignidade vai ajudar a quem está recebendo essa notícia desse desligamento a manter a autoestima, a evitar impactos negativos para a saúde emocional tua e dessa pessoa que vai estar vivendo esse processo, né? Dar espaço de escuta. Então, assim, ó, eu vou evitar justificativas porque a gente está fazendo uma finalização, mas isso não diminui a importância de eu escutar o que pode vir dentro daquele espaço ali e que pode me servir de recurso, né? Então, a gente precisa ter clareza que nesse momento do desligamento pode vir informações relevantes, né? Sobre essa vivência desse profissional dentro da empresa e ela pode contribuir nas tuas reflexões e até no que realmente tu deseja dar continuidade ou no que tu precisa aprimorar a partir daquela fala para que outros profissionais tenham uma experiência diferente e até o processo de fechamento seja melhor conduzido. A gente também traz um último ponto que é muito relevante e a gente vê que muitas vezes é esquecido aí pelos profissionais, pelas lideranças, por contar muitas vezes com uma área de RH, e isso é ótimo, mas isso não te isenta de poder pensar sobre isso, que é garantir clareza nos próximos passos. Então, a partir do momento que eu estou encerrando esse momento com este profissional, eu preciso esclarecer quais são os prazos, quais são as entregas de equipamentos que precisa voltar para a empresa porque era de posse da empresa, como é que funciona o acesso do sistema, quais são os benefícios que esse profissional permanece ou não permanece mais a partir do desligamento, quais são os encaminhamentos legais, né? Então, tem um encaminhamento de seguro-desemprego, como é que funciona o fundo de garantia, como é que vai ser a rescisão no sindicato, qual o prazo que isso vai acontecer, trazer um pouco de clareza em relação a uma possibilidade de cálculo aí dos valores que esse profissional vai receber. Isso, gente, evita uma confusão e um estresse, assim, ó, que eu afirmo para vocês. Tu não precisa ser um profissional de departamento pessoal para ter clareza de tudo isso, mas minimamente tu tem que reconhecer quais são as etapas
que esse colaborador que fazia parte da tua equipe que tu está encerrando hoje vai passar nesse sentido. E tem uma afirmação que eu gosto muito de trazer nesses momentos, que é: pensa sempre que quem está ali contigo e está recebendo aquela notícia vai ter que chegar em casa e vai ter que contar para quem faz parte aí da sua realidade social, da sua realidade familiar, né? E ele pode contar uma excelente experiência de como foi tratado nesse momento, ou ele pode contar uma péssima experiência de como ele foi tratado nesse momento, né? E a nossa família, né, as pessoas que são importantes pra gente, a nossa família, com quem a gente divide a vida, com quem a gente realmente tem relações estruturadas, são pessoas importantes e que a gente normalmente conta nesse momento. Então, imagina como é que vai ser a experiência dessa pessoa chegar em casa e afirmar que ela está encerrando um ciclo e como esse ciclo foi conduzido. Eu acho que dos muitos itens que a gente traz no checklist, tu perceber a importância do quanto que tu pode contribuir para uma fala mais direcionada, mais respeitosa, mais consciente, não diminuindo que daqui a pouco teve dificuldades no meio dessa trajetória, mas deixando claro que a partir desse encerramento tu quer que as coisas sejam feitas que esteja tudo muito bem estabelecido, né, para que essa pessoa tenha a menor dificuldade possível. Ao final, essa pessoa vai para outra oportunidade, tu permanece na empresa e com certeza as outras pessoas da tua equipe que permanecem contigo querem vivenciar, querem ter clareza que essa liderança conduz esse momento da melhor forma. Eu sei que é difícil a gente falar sobre esse processo de encerramento de ciclos, mas ele é fundamental e eu espero ter contribuído com a percepção de vocês nesse momento.